Entra no ar, a partir de agora, o programa Diógenes Brandão na Rede. Diógenes Brandão na Rede. Olá, amigas e amigos, estamos mais uma vez aqui na Rede TV, no programa Diógenes na Rede. Hoje com um convidado para lá de especial, um grande cientista, pesquisador e pessoa que trabalha no processo eleitoral há mais de 30 anos. Estou falando nada mais, nada menos do que o professor Edir Veiga. Professor, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Diógenes. Boa noite a todos e a todas que estão vendo esse programa. É um prazer muito grande comparecer a esse seu programa, que é uma novidade, porque discute temas da agenda pública, da agenda política paraense, né, sem censura. Isso é muito importante. Boa noite, Diógenes. Olha só, nós estamos hoje aqui para conversar com o professor Edir Veiga sobre o processo eleitoral de 2022. Nós estamos há mais ou menos 75 dias que nos separam das eleições de 2022, eleições essas que decidirão o futuro presidente, futuro governador, os futuros senadores, deputados federais e estaduais. E num Brasil tão repleto de distinções, de diferenças políticas e ideológicas, nós nos encontramos hoje aqui no estado do Pará com uma eleição praticamente cheia de incógnitas, principalmente em relação aos candidatos ao Senado, não é isso, Edir? Eu queria que tu pudesse falar um pouco para nós aqui, para começo de conversa, como é que tu estás observando essa disputa ao Senado? De fato, você tem razão. Eu acho que a eleição para governador há uma clara tendência, favoritismo do atual governador. A presidente também está muito claro quem deve passar para o segundo turno, que é o Lula e Bolsonaro. Agora, para governador, é uma eleição muito especial. Aliás, para senador é uma eleição muito especial. Muito disputada, né? Muito especial porque muito disputada. Você tem efetivamente 4 nomes que são peso pesados, né? Que é o Mário Couto, pela oposição, o Manuel Pioneiro e o Flecha, que estão na base do governo, e o deputado Beto Faro, também da base do governo, no campo mais da centro-esquerda. Agora o governador, nessa semana, está lançando um novo candidato que deve advir dos evangélicos. Já falta apresentar esse nome. Agora é interessante falar que são candidatos ao Senado os 4 mais fortes que têm história eleitoral, têm peso eleitoral e têm infraestrutura. Realmente, né? O Mário Couto foi senador, o Flecha já foi senador e o Pioneiro foi deputado estadual de vários mandatos, presidente da Lepa, foi prefeito de Ananindeua durante 4 mandatos, né? Então, realmente, você tem razão em dizer que é uma disputa acirrada com 4, digamos assim, pesos pesados mesmo da política. E essa disputa estaria muito equidistante, muito equilibrada, mas há uma clara preferência do governador pelo candidato Beto Faro, em função de acordo nacional, porque, independente da decisão do MDB no plano presidencial, há um acordo já em torno do apoio do governador ao presidente Lula, mesmo que seja informal, mesmo que oficialmente Simone Tebet seja candidato ao MDB, a máquina toda deve funcionar em função do presidente Lula. Isso obriga o governador a eleger o Beto Faro, porque nesse acordo, com certeza, a família Barbalho, o governador, não só querem fazer uma grande bancada de deputados federais, querem eleger o senador para lutar dentro do MDB e com o apoio do presidente Lula por uma vaga no ministerial. Então, desequilibra o jogo, porque nós sabemos que quando a máquina do governador funciona e o governador assim o quer, ele cria grande
possibilidades para o seu candidato. Isso deixa, com certeza, abalado o candidato Flecha e o candidato Pioneiro, que estão na base do governador, né? E o Mário Couto, que está numa oposição, né? Contando com o apoio do presidente Bolsonaro e do candidato Zequinha Marinho, e vem capitalizando toda a oposição. Então, eu diria que os mais desconfortáveis neste processo é o candidato Pioneiro e o candidato Flecha Ribeiro. Pois é, mas olha só, Edi, essa questão que tu acabaste de me dizer, inclusive é novo para mim. O Helder está lançando um novo candidato a senador. Isso não deu errado lá atrás, quando o Jatene, acho que os nossos telespectadores lembram que o Jatene lançou 5 candidatos ao Senado e quem foi eleito foi o Paulo Rocha, que era do PT, oposição ao PSDB, que era o partido do governador. Será que isso não pode ser um tiro no pé também? Ou é uma estratégia de pegar esse voto do evangélico, que é esses terrivelmente evangélicos, que estão na base do Bolsonaro e que podem não votar no candidato do PT? É isso? É justamente isso. Muita rejeição, de boa parte... A diversidade também é o PT. Dos evangélicos, uma boa parte dos evangélicos não aceitaria o nome do Beto. E o governador, para evitar que esse voto fosse para a oposição, para o Mário Couto, então estaria articulando, né, junto às lideranças evangélicas, um nome ao Senado dos evangélicos. Isso aí saiu fartamente nas redes sociais. Muito inteligente, inclusive, essa ideia, né? Uma estratégia. E é um diferencial agora, porque o governador não está brincando. Não joga para perder, né? Ele está jogando pesado o nome do Beto, essa é a verdade. E como é que fica a situação de um pastor que se coloca terrivelmente evangélico, diz que vai votar no Bolsonaro lá, no Helder aqui? Como é que essa engenharia funciona na cabeça da base da igreja, do fiel? Ele consegue entender essa orientação do pastor de ser bolsonarista por conta dos valores, e aí o Bolsonaro faz um ataque muito duro ao PT, e aqui ele vota no... Como é que... Eu não consigo entender como é que funciona. Tu que é um estudioso da ciência política, a que nome se dá esse fenômeno? Olha, eu orientei uma dissertação de mestrado de um aluno que é pastor, e ele justamente pesquisou as bancadas evangélicas aqui no Pará. Eu posso lhe dizer que o pastor trabalha com ovelha, e ovelha segue cegamente o pastor. E o pastor diz o seguinte: esse governador ou este presidente vai garantir a palavra de Deus, ou no Palácio de Governo, ou no Palácio Presidencial. Ou no Parlamento. Ou no Parlamento. Elaborando leis que defendam a família, isso, Deus e a pátria, não é isso? Seja contra o aborto, defende a família, naquela família de 2.500 anos atrás, né? E ele consegue convencer, porque o eleitor evangélico, ele não vota em partidos, ele vota no que o pastor mandar. Pelo menos tem sido assim o comportamento eleitoral, que é um fenômeno que tem que ser estudado, porque, de fato, há uma grande afinidade, há uma grande lealdade... Um grande poder, né, de persuasão. Há uma grande lealdade das ovelhas ao pastor. E como é que fica hoje, por exemplo, nós temos aí o Lula fazendo uma propaganda muito forte também, dizendo que está tendo apoio dos evangélicos. E não é uma mentira do Lula. O Lula sempre teve, o PT sempre teve os núcleos setoriais, né, de mulheres, juventude, negros, cultura, e também sempre teve os comitês evangélicos. E agora existe um pastor aí evangélico que está tendo uma projeção nacional, que está levando essa palavra, dizendo que o Lula é o verdadeiro candidato dos cristãos, porque ele que defende os valores cristãos, em detrimento do Bolsonaro, que tem essa fala, mas na prática ele defende, né, o armamento, o olho por olho, dente por dente, enfim, outras coisas que esse pastor diz que Jesus não pregou. Essa estratégia do Lula tende a dar certo também para penetrar nesse nicho, no nicho evangélico? Porque os evangélicos, eles não são algo monolítico. Eles não são homogêneos, né? Não são homogêneos. Essa linha mais pentecostalista,
né, que da teologia da prosperidade e outros, eles estão com o Bolsonaro, mas tem uma linha de evangélicos que não se envolve, que tem uma linha mais progressistas, né? São evangélicos de outras orientações E eles estão crescendo, religiosas, né, que existem no Brasil, e eles sempre foram mais progressistas, né? Os luteranos, uma banda dos luteranos, uma banda dos calvinistas, né? Eles são... Mas tem algumas denominações que vieram da Assembleia que estão, de certa forma, se ramificando para outras denominações que também estão com essa perspectiva mais progressista. É, né? porque eles funcionam como qualquer... Até para atrair o jovem, atrair pessoas... Qualquer né? organização social, política ou religiosa, eles também têm suas diferenças internas, eles vão se fragmentando. Então tem uma boa parte, sim, de evangélicos que estão apoiando o Lula e outros candidatos. Edir, mudando agora um pouco aqui para trazer para o cenário mais para federal, né, os deputados federais. O MDB, os grandes partidos no Estado, PSDB, que teve um recuo muito grande aí com a derrota, né, depois de 20 anos no poder, o PSDB, né, saiu do poder, mas o PSDB ainda tem uma força, tem uma bancada de 4 deputados federais, tem outros partidos. Como é que tu vê a engenharia dessa nova LEPA? Nós vamos ter uma renovação forte dentro da LEP e dentro da Câmara Federal? Eu quero que a gente já fale das duas casas. Porque o MDB, partido do qual o governador faz parte e comanda, ele tem uma perspectiva muito alta de eleger tanto um número muito alto de deputados federais quanto de deputados estaduais. O PT também está com esse sonho, né? Tu acha que esses números, isso que está sendo propagado por aí nessas conversas de bastidores, eles são factíveis ou tem muita coisa ainda para rolar debaixo dessa ponte? Olha, Diógenes, eu chamo a atenção sua, chamo a atenção dos atores políticos, que essa é a primeira eleição para o parlamento estadual e federal sobre as novas regras. Regras que são muito especiais, tipo, não é mais permitido coligações, eleições proporcionais, entendeu? Tem isso as federações, muda muita coisa, né? Mudou muito. Tem as federações, mas as federações só pegaram aí uns 5 ou 6 partidos, né? Só com a esquerda tem em torno de 4, né? O PSDB lá se juntou com Cidadania, mais 2, são muito poucos do universo aí que nós temos de 35 partidos. Eu quero dizer para você o seguinte, Jorge, que eu quero chamar a atenção. Eu vou lhe contar uma experiência de Ananindeua em 2020 para trazer agora para 2022. Lá, a elite política que comandava a prefeitura, aí, pelo prefeito pioneiro, pelo próprio MDB, tentaram juntar todos os candidatos que tinham mandato em 5 ou 6 partidos, porque eles queriam que os 25 vereadores da Ananindeua tivessem 5 ou 6 partidos. Lançaram a chapa, Diógenes. Foi um erro tremendo de tática, de estratégia. Dos 25 vereadores, só votaram 5. 20 perderam o mandato. Caramba! Se tu for ver as eleições antes de 2020, 2016, 2012, o índice de reeleição em Ananindeua chegava a 80%. Eles erraram na estratégia, porque trataram a eleição lá em 2020, que já era com a proibição de coligações, como se estivesse na regra antiga. Eu vejo agora, em 2022, né, o governador tentando repetir a mesma estratégia, tentando concentrar o número de deputados federais, né, em 4, 5 partidos, né, e concentrar os... Mantendo uma verdadeira oligarquia partidária, né? Não, numa estratégia de eleger o máximo possível de deputados. Então, eu chamo a atenção que essa eleição também é uma incógnita. Imagina, cada deputado federal, dos 17, todos tiveram quase entre 50 e 100 milhões para distribuir entre os prefeitos dos últimos 4 anos. Sabe o que é isso? Entre 50 e 100 milhões.
Significa que o deputado federal ele tem uma máquina muito grande montada em torno de si, que é maior, inclusive, do que os próprios partidos. Junto aos prefeitos, no caso. E eles montaram chapas muito competitivas, né, nas suas... Estão montando, que vão configurar bases, agora né? até 5 de agosto, quando as convenções terminam. E aí, meu amigo, apesar do MDB contar com 5 ou 6, né, e outros partidos já estarem calculando, não estranhe se as grandes coligações não só elegerem, As federações. como os pequenos partidos. Porque as novas regras permitem isso. As Eu federações, queria que tu explicasse Vou explicar. qual é o dispositivo na nova regra eleitoral vou que falar. permite isso. Eu quero lhe dizer que aqueles partidos menores que consigam... O quociente dessa eleição vai dar em torno de 220 mil votos para a eleição federal. Mas os partidos que conseguirem eleger entre 180 e 190 mil votos vão participar da distribuição dos restos, Das sobras eleitorais. Isso pode trazer muita surpresa. E gente que está pensando em fazer 5, 6 pode cair do cavalo e fazer 3, 4. Né? As federações são diferentes das coligações. As coligações eleitorais, elas valiam só para a eleição. Terminou a eleição, cada partido, cada candidato eleito está liberado para tocar, né, o seu mandato. Podia até fazer oposição, né? Podia. Agora não. É um casamento de 4 anos. Foi uma mediação que foi criada no Congresso, né? Que ela é intermediária entre a coligação partidária e a não coligação. Então, nas federações partidárias, você junta o partido com base programática e essa federação dura no mínimo 4 anos. Né? Que é o que está em vigor agora. Funciona como se fosse um partido. Né? Então, aqui no Pará, nós temos o PT, que está em federação com PV, com PCdoB e com PSB. Tá? Mas o PV vai fazer campanha para o governador? Bom, eles vão se resolver lá. Mas, teoricamente, teria Porque que ser assim. tem algumas questões que, por exemplo, é bacana a gente conversar sobre isso, porque não é uma questão que a gente vá para fulanização do debate, então para especificidade. Mas existe alguns casos que a gente precisa comentar porque isso circula dentro dos bastidores da política, né, dos bastidores dos partidos. Por exemplo, o Márcio Miranda. Márcio Miranda se filiou a um partido que está na base de apoio do Helder. Mas esse partido tem dito, pelo menos o presidente estadual, o presidente nacional, de que o partido aqui no Pará não vai fazer parte não faz parte da federação e nem vai coligar, né, para subir no palanque do governador. Isso é factível, isso é real, porque a mesma coisa se enquadra essa questão do PV, né? O PV, até onde eu sei, ele não quer fazer campanha para o governador, mas ele está dentro da Federação Nacional. Como é uma questão vertical, ele pode fazer isso? Olha, eu vou te responder com a experiência do sistema partidário brasileiro. O Brasil tem um sistema partidário nacional e tem um subsistema partidário estadual. Cada estado tem um subsistema diferente. E sabe o que prevalece? Prevalece o subsistema partidário estadual em relação ao nacional. Os interesses locais. Sempre a política informal funciona mais do que a política formal. Sempre assim. Então, mesmo que tenha uma federação nacional, se o cara não quiser fazer aquilo, ele não faz. Ele não cumpre. Legalmente ele está fazendo, porque ele não vai dizer que não faz. Mas na informalidade ele está fazendo campanha para o seu candidato e está fazendo campanha contra aquele que ele não quer. A informalidade, a política informal, faz com que o subsistema político estadual, no caso, o subsistema político do Pará, prevaleça sobre a formalidade. E há este acordo dentro dos partidos, esse acordo entre as elites partidárias. Então, todo mundo vai se ajeitar neste processo, todo mundo vai cumprir a lei, mas a política informal vai prevalecer. Então, não conte com os partidos, com as federações no total. O que vai prevalecer é a política informal. Falando um pouco aqui dessa questão dos teus livros, tu tens já alguns livros que falam sobre essa história, né?
seja, tu não és só um pensador, né, uma pessoa que dá opinião durante a eleição. Não, tu és um professor da Universidade Federal do Pará que se debruça há muitos anos a pensar a política e a política eleitoral também, né? Tu lançaste recentemente 2 livros, não é isso? Que fala sobre um processo histórico das eleições. Qual o ensinamento que esses teus livros trazem para essa nova geração que está agora, né, falando de política no WhatsApp, no TikTok, né? O que tu tens a nos dizer aqui hoje nesse programa de TV sobre a realidade política no Estado e de onde ela vem se constituindo? Por exemplo, Jader Barbalho. Jader Barbalho é um personagem histórico, né? Foi o governador que construiu, pelo menos, foi no governo dele que foi construído aquele monumento da cabanagem. E ele se dizia o 4º governo da cabanagem, né? Hoje, o governador de Barbalho não é mais tido como um revolucionário, né? Considerado um líder político, mas não um revolucionário. E os revolucionários que antes estavam ali na esquerda, tipo PSOL, PT, hoje também não são mais tão revolucionários. O que aconteceu com a política e com a ideologia no Pará? Olha, em primeiro lugar, esse meu livro, eu estudo a política paraense de 1930 até 2014. Qual é o nome do livro? Competição política no Pará entre 1930 e 2014. Eu estudo todas as eleições para governador, para deputado federal e para deputado estadual, desde 46, que é a primeira Constituição democrática, efetivamente com participação popular, 46, né, até os dias atuais. Logicamente que eu não estudei no período da ditadura, que fica difícil falar em competição política na ditadura, né? Eu excluí esse processo, ainda quero fazer um livro sobre esse período, né, como eram aquelas eleições, a oposição concedida naquele período. O que dá para se ver, por exemplo, o Jader Barbalho teve seu primeiro mandato em 1966, como vereador, que já vem pelo... Ele é herdeiro do pai dele, que era do Partido Social Democrático, do Barata, da República de 1946. Ele e o Hélio Gueiros, o pai que enfrentava a Arena, no caso, né? Hein? Que enfrentava a Arena. Enfrentava a Arena. Eram 2 partidos na Velha República, né? Não, na verdade... As 2 forças, digamos. Eu estou falando de 46, nós tínhamos em torno de 10 partidos. Tinha os 3 principais que congregavam 90% dos votos, que era o PSD, o PTB e a UDN, tá certo? E o pai do Jader era um baratista, ele vem do PSD, né? E o seu herdeiro é o Jader, primeira vez eleito vereador em 1966, nunca mais perdeu o mandato, né? Este grupo chega na redemocratização dentro do MDB, que depois vira PMDB, depois volta a MDB. Este grupo que controla hoje o MDB tem raízes no PSD, é uma política baratista. Quero te dizer o seguinte, Jorge, de fato você tem razão. A política paraense, assim como a brasileira, está muito moderada. Você vê que na República de 46 havia uma oposição, uma disputa muito braba entre os herdeiros, os baratistas e os antibaratistas, disputa que chegava às vias dos fatos, violência, confronto. O que mudou na nossa disputa paraense a partir da redemocratização? Muda porque o Brasil ficou mais complexo, a economia do Pará ficou mais complexo, chegaram os novos grupos sociais no Pará, com a colonização da Amazônia, né, com a descoberta dos minérios, né, com as hidroelétricas, novos grupos sociais surgiram. Você vê ali que para o sul, sudeste, sudoeste do Pará, uma comunidade de gente muito forte, que veio do nordeste e do centro-oeste. Que derrubaram madeira, que começaram a criar gado, soja, e agora estão muito gerou ricos, uma nova muito poderosos. Uma nova economia, com isso geraram novos grupos e mais. Com as regras eleitorais que geraram as coligações, inclusive coligações proporcionais, tá certo? Combinado, né? Combinado com muitos grupos que
aproveitaram a expansão dos partidos políticos, criaram os partidos aqui no Estado, né? Você vai ter 10, 15, 20, 30 partidos hoje nos estados que são pragmáticos, porque eles pretendem ganhar o executivo municipal, do executivo municipal eles pretendem ser deputados estaduais e federais. Isso moderou muito a política e levou ao pragmatismo, um pragmatismo inaugurado pelo Jader, quando na eleição de 1994, em vez dele apoiar o Coutinho Jorge, que era um democrata, lutou contra a ditadura e poderia ser o governador que uniria todo o PMDB, ele lançou o Jarbas Passarinho, que era o adversário. Um antigo adversário. O antigo adversário, isso modera a política, faz com que o PMDB rache em grande parte, surge o Almir Gabriel e derrota a família Barbalho, que ficou 20 anos fora do poder. Né? Foi um erro, então, do Jader? Essa não é opinião minha, é opinião de qualquer observador político. Não é obrigado a ser nem cientista. Observador político, analista, sabe que o Jader errou tremendamente na eleição de 1994, porque rachou o seu partido, tirou um grande competidor, né? E o Jarbas Passarinho tinha muita oposição. O Jarbas Passarinho, todo mundo ligava ele à ditadura, comandante da ditadura no Pará. Grupos sociais que nem faziam política se organizaram para fazer campanha contra o Jarbas Passarinho. Aí levou a uma derrota de 20 anos da família Barbalho, que retorna agora muito mais madura, aprendeu muito, não subestima adversário, sabe fazer o jogo político mais complexo, sabe usar a regra do jogo, sabe usar as instituições políticas, jurídicas, né? Então, a política parece ser mais complexa, mais conciliadora, mais pragmática, né? E com a aprovação do orçamento impositivo para as emendas parlamentares, os deputados individualmente federais ganharam muita força. Eles estão nos partidos, eles dialogam no partido, mas se eles forem deputados capacitados para manter a sua clientela em cada município e souber montar uma chapa de deputado federal, ele vai ser um candidato muito forte. A marca da política. Eu tenho visto o Celso Sabino, que está muito próximo ali do presidente da Câmara, como presidente da comissão de orçamento, né, com muito poder, né? É muito difícil o Celso Sabino não ser reeleito, ou então pelo menos não ser um dos deputados federais reeleitos com mais votos, digamos assim. Justamente por conta dessa relação dele com os prefeitos, por conta dessa questão dele também, de certa forma, ter ali um controle, digamos assim, do orçamento, né, das emendas que, de certa forma, mesmo ele não sendo líder da bancada federal, né, outros que passaram por lá também, como ali de Castanhal, o Hélio Leite, né, ou seja, tu tens ali, realmente, isso está muito desprendido. Existe um grupo de parlamentares federais que se aproxima do Planalto e, a partir dessa relação com o Planalto, eles até independem muitas vezes do governo do Estado, né? O caso do Celso Sabino é muito interessante, porque ele conseguiu se articular com o Bolsonaro e com o Helder, apoiando os dois. Isso significa uma inteligência pragmática muito grande. E novo, né? Um deputado que novo. lhe garante grande acesso ao orçamento da União, que permite ajudar o governador e permite ajudar os prefeitos. Significa que é um parlamentar muito inteligente, articulado, que sabe o caminho das pedras do orçamento. Como ele, estão se especializando. Isso é uma questão da democracia quando ela vai amadurecendo. Um conjunto de deputados vão se especializando no parlamento, né? Não só na produção legal, na produção de leis, mas também em trazer orçamento para o seu município, para o Estado. Isso vai empoderando os municípios, mas empodera muito o deputado. Por isso, essas estratégias que tentam que um partido eleger muito deputado, ela é correta do ponto de vista estratégico, mas ela pode falhar porque os deputados federais são muito empoderados hoje, cada um deles. Muito bem. Olha, nós vamos continuar essa conversa que está super interessante. O programa hoje vai ficar aqui nesse papo sobre política mesmo, mas é para você que se interessa pelo tema ou quer, né, ter mais conhecimento sobre essa área. Nós voltamos daqui a um minutinho, não saia daí. Estamos apresentando
Diógenes Brandão na rede. Tudo que você procura para o seu carro, você encontra na Autopeças Cidade Nova. Peças, baterias, pneus, rodas de liga leve, aros 13, 14, 15 e 17. A maior variedade em acessórios para todas as marcas e modelos nacionais e importados. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. E para você que tem a semana corrida demais, temos horário exclusivo para você. Aos sábados, de 8 às 16 horas e aos domingos, de 8 ao meio-dia. Fones 3263-0810, 3263-3456. Ou, se preferir, temos o delivery de peças pelo WhatsApp 98814-0813. Seu carro merece o melhor. Autopeças Cidade Nova, WS70, número 752, próximo aos bombeiros da Cidade Nova. Mega Celular, assistência técnica e acessórios. Tudo que você precisa em áudio e vídeo. Celular, caixas de som, troca de películas, bolsas, malas para viagem, computadores e muito mais. Entre em contato no WhatsApp 981470523. Aqui você encontra de tudo. Mega Celular, não vai em outro lugar sem antes falar com a gente. Avenida João Paulo II, número 212, no bairro Curioltinga. Voltamos a apresentar Diógenes Brandão na rede. É isso aí, voltamos aqui em mais um bloco do programa Diógenes Brandão na rede. Nessa terça-feira, dia 19 de julho, muita gente ainda nas praias, muita gente curtindo o feriadão, ou feriadão não, as férias, né, escolares, mas muita gente em Belém, muita gente trabalhando, né, o setor de jornalismo aqui da Rede TV trabalhando muito, trazendo as grandes notícias do dia. Eu indico que você acompanhe a Rede TV, que é o canal na sua televisão, e também através do YouTube, né, que é o canal Rede TV Belém. Lá você encontra os principais programas dessa emissora. De manhã nós temos programa, às 11 horas nós temos o programa do Nonato Pereira, que é um programa que está batendo recorde de audiência, um dos programas mais bem assistidos da televisão paraense, sempre com entrevistados muito polêmicos, com temas muito importantes, da área da saúde, da área da medicina, da política, do policial, os principais casos policiais, né, as notícias policiais do dia você encontra no telejornalismo da Rede TV. Então, e na noite de terça-feira você tem um encontro marcado comigo, aqui no Diógenes Brandão na Rede, o único talk show da TV paraense, que hoje traz um professor, doutor, formado pela FPA, com pós-graduações fora do estado, e um grande cientista político, professor Edi Veiga. Edi, nós estamos falando sobre os deputados federais em ascensão, né? Eu tenho um outro caso aqui de um deputado federal também que ele vem muito jovem, assim como o senhor sabendo, que é o Cássio Andrade. O Cássio Andrade, filho do Ademir Andrade, né? Começou muito jovem também, né? Como vereador. Assim, tem essa geração aí, né? Helder Barbalho começou muito jovem, Cássio, Celso Sabino. Essa turma que vem já com paz na política, eles estão roubando a cena no sentido de estarem, né, ganhando um protagonismo muito importante. E o Cássio, ele é uma pessoa que chama muita atenção de qualquer observador mais atento, né? Ele foi da base aliada do Almir Gabriel, depois ele foi da base aliada do Jatene, depois ele foi da base aliada da Ana Júlia, que era adversária do Jatene, do PSDB. A Ana Júlia saiu, perdeu, o Jatene voltou, ele voltou para a base aliada do Jatene, passou mais 8 anos e agora ele está na base aliada do Helder. Então é um pragmatismo também muito inteligente, né? Você mantém o seu partido sempre próximo do governo, com isso você tem os espaços para poder desenvolver as políticas públicas, né? Hoje o partido do Cássio, o PSB, também está em sessão em Belém, foi base aliada do
do governo Zenaldo, agora está na base aliada do Edmilson, ou seja, é um partido que está sempre aqui na base do executivo, de quem está no poder. Isso é o pragmatismo inteligente que pode propiciar políticas públicas, ou os partidos que têm essa base ideológica que diz assim, não, eu vou fazer oposição e pronto. Qual é o partido que está correto nesse caso aí? Se é que existe certo ou errado, ou verdadeiro ou não verdadeiro nisso? Olha, eu te diria o seguinte, que no caso do PSB e do Cássio, é um pragmatismo moderado. Por quê? O PSB é um partido de centro-esquerda, social-democrata. Então, um partido assim, de um centro-esquerda, claramente, ele pode muito bem se relacionar com os governantes se eles forem, digamos, de centro. Progressistas. E progressista, é o caso do Cássio, né? Sim. Você não vê o PSB nacional, digamos, na base do Bolsonaro. Não, não está, né? Não está, mas o PSB dialoga muito bem com o centro, ele dialoga muito bem para a esquerda e dialoga também com aquela direita democrática e progressista. E por mais que, por exemplo, o Cássio não esteja na base do Bolsonaro, mas ele vai dialogar com os ministros, né? Ele vai nos ministérios, leva prefeitos lá para poder ter esse fluxo, né? O deputado, ele representa o povo do Pará, o deputado federal. E ele, como representante institucional, legal, popular, ele tem que sentar com o governador, não importa o partido que for, ele tem que sentar com o prefeito, não importa o partido que for, para ajudar os seus vereadores, ele tem que sentar com o presidente, não importa o que for. Ele se diferencia na votação das políticas públicas, mas na hora de ir lá garantir, aprovar suas emendas e lutar para ser liberada, ou conquistar convênios com governos estaduais, com governo federal, ele está fazendo o seu papel. A sua diferenciação se dá das políticas públicas, aquelas políticas que beneficiam o trabalhador, aquelas políticas que beneficiam para criar um pequeno, micro e médio empresário em regiões desertas de economia, né? Então, essa é a função de um parlamentar. Então, essa turma jovem está havendo uma grande renovação da elite política paraense, tanto no plano federal quanto no plano estadual. E municipal, nós temos prefeitos muito jovens, por exemplo, o Daniel é muito jovem também, né? 36 anos mais ou menos. E uma elite política já treinada e acostumada com a democracia, né? E quanto mais a democracia amadurece, mais os deputados, os eleitos, têm que se especializar em criar conexões permanentes com as suas clientelas que estão nos municípios e estão nos bairros da grande cidade. Isso é uma arte. Isso exige um profundo estudo de conexão eleitoral. O deputado que não criar conexões eleitorais permanentes, para além das eleições, manter a conexão do mandato durante 4 anos, ele é um candidato a ser derrotado na próxima eleição. Fala um pouco sobre conexão eleitoral para os nossos telespectadores. A conexão eleitoral é o mecanismo que garante uma relação permanente do representante com o representado. É o deputado eleger distritos eleitorais, que no caso do Pará são os municípios, e estabelecer, nós temos 144 municípios, eu preciso de 100 mil votos para me eleger, eu tenho que escolher aí em torno de 30 ou 40 municípios, que eu tenho que estar presente os 4 anos do meu mandato, levando emendas parlamentares, conversando com o governador para levar convênios para esses municípios, orientando toda a estrutura do meu mandato, para não estabelecer uma correlação meramente em 6 meses das eleições. Esse é o futuro da democracia, é a distritalização do mandato. Significa conectar o mandato de formas permanentes com lideranças municipais, lideranças de bairros, lideranças de corporações, lideranças de mulheres, de jovens, né? De sindicalista. O deputado que fizer isso, e essa é uma tendência da democracia, quem não fizer isso permanentemente, corre um grande risco de perder mandato.
o dinheiro, aquele que se aproxima à véspera de eleição com boca de urna, com a cesta básica, não sei o que mais, só em véspera de eleição, não suporta mais do que 3 eleições. Então, um grande aprendizado que a democracia vai dar para todos os nossos parlamentares, já está dando, aqueles deputados que repetem muito o mandato e que estão avançando na conexão eleitoral, e as conexões eleitorais são interessantes, olha. Tem deputados que fazem a sua conexão principalmente com quem é prefeito ou ex-prefeito. Tem deputados que fazem suas conexões eleitorais por dentro das igrejas evangélicas, é outra conexão eleitoral. Tem deputados que fazem suas conexões por dentro dos sindicatos e das ONGs, tá certo? Então, eles vão inventando conexões. O importante é que o deputado, ele precisa ter um cabo eleitoral, ele precisa ter um cara que recrute ativista para o seu mandato em cada município, em cada bairro de grande cidade. Para isso, ele vai ter que investir muito na organização política, ele vai ter que investir muito na formação política, ele tem que fazer encontros estaduais para manter aquela base mobilizada. Claro que ele vai ter que criar mecanismos de financiar as lideranças que são profissionalizadas em cada município, viram uma verdadeira máquina. É assim que a democracia funciona em todo o mundo ocidental. Isso tem um custo, o Brasil caminha, né, para isso. Tem um custo, né, Ed? Tem um custo. Um custo político, um custo financeiro. Tem, olha, o deputado, ele tem em torno para gastar com esses gastos do mandato R$100 mil por mês. Já dá para fazer alguma coisa. O gabinete tem R$100 mil, né, que ele pode trabalhar 100 municípios pagando 200 ativistas do seu mandato pagando R$500 para cada um. Por exemplo, cada município, que já vai complementar aí muito a renda dessas pessoas para eles fazerem política à noite, final de semana, para levar o boletim do candidato, para estar falando em nome do deputado. Agora, nós estamos vendo um fenômeno muito interessante aqui no Estado, né? Que é a questão dessas lideranças que estão sendo procuradas e muita traição, muito fura-olho, como se diz aqui no português paraense, né? Eu tenho assistido aqui algumas conversas com meus amigos que me falam de prefeitos que se comprometem com 3, 4 deputados estaduais, 3, 4 deputados federais, 2 senadores. Como é que pode isso, Ed? Um prefeito, um ex-prefeito, um vereador se comprometer com tanta gente assim? Olha, o prefeito tem 10 secretarias. Ele garante 5 secretarias para o seu candidato preferido e as outras 5 ele dá 1 para cada um dos seus amigos. Então, se aquele prefeito controla 20 mil votos, ele vai dar 10 mil para o seu prioritário e os outros 10 ele vai distribuir com os outros candidatos. Por quê que o prefeito quer? Ele não quer depender de um deputado federal. Ele quer ter 4, 5 deputados federais. 3 emendas parlamentares desses 4, Cheguem 5. Lá, ele quer ter 4, 5 deputados estaduais, né? Mas o mais interessante não é esse. A traição se dá no cabo eleitoral. Porque o cabo eleitoral, ele aproveita que chegam os deputados Copa do Mundo. O deputado Copa do Mundo é aquele que só aparece de 4 em 4 anos. Aí ele pega salário de 4 diferentes, usa a mesma base. É interessante, porque quando o deputado vai visitar o bairro, digamos, dos Jurunas, ele vai lá para uma associação, lá tem 100 pessoas de camisa batendo palma para ele. Aquelas pessoas para estarem lá, o cara pagou 20 conto para elas irem, dá a merenda. Não, já tá mais caro isso aí. Mas a merenda para ir na reunião só, na reunião. Ainda dá ônibus ida e volta. Tá certo? E quem custeia para ele é o próprio candidato. Tá, terminou, o cara sai feliz de lá, minha campanha está forte no Juruna. Na semana seguinte vem o mesmo deputado, esse mesmo pessoal é recrutado, vem com a outra camisa e bate palma para o deputado. O cara, no final, o mesmo grupo que ele tem de 100 pessoas bate palma para 4 deputados, o deputado fica muito feliz quando vai abrir a urna, naquela área que ele esperava 300 votos, aparece 2, 3 votos. É muito interessante. No final, é um leilão, o candidato que na véspera, viu, chegar com a cesta básica, tudo isso é proibido. Chegar mas com é proibido, mas é o que mais acontece. Mas é a política informal que comanda, não te disse que é a política informal? Né? E aí é um leilão muito grande, porque o que é que o eleitor faz? O eleitor sabe, a sua rua é esquecida, todo inverno enche sua rua,
É um asfalto sem a drenagem, sem pavimento, sem a drenagem, sem o tubo. A instituição mais desgastada das instituições políticas brasileiras é o parlamento, porque pelo menos a metade dos deputados só aparece de 4 em 4 anos. O eleitor não confia, não acredita. Então ele vê nas eleições um momento para ele ver, chegar no seu bolso um pouco daquele dinheiro do salário do deputado que é pago pelos nossos impostos. O Vitor Não Leal, quando escreve Coronelismo, Enxada e Voto no Brasil, tá certo? Contando um pouco da República Velha, ele falava o seguinte: olha, o eleitor não tem muita vontade, não tem muito interesse nas eleições, isso na República Velha. Ele só vai votar se o candidato, geralmente ao governo ou ao deputado, bancar seu transporte, a sua roupa nova para ir votar, né? Garantir a estrutura, ainda lhe der lá uma telha, madeira para construir a casa dele, porque não tem nenhum interesse, a eleição não significava nada. Hoje mudou muito. Hoje a gente vê, né, que um voto errado acontece muita coisa. Você elege errado para presidente, você vai ter consequência por 4 anos. Todos nós sabemos disso, né? Então o eleitor continua pragmático. Aquelas áreas da cidade abandonada, que vive esquecido, lá vivem os eleitores que vão depedar os candidatos a deputado estadual e federal. É um pacto da mediocridade, né? Um finge que acredita no outro finge que vai ser votado, mas o cara que contrata sem boca de urna, ele já tem um cálculo de uma perda de que ele só quer, na verdade, 30 dali, não é isso? Esse é o cálculo. Ele joga 100 milhões, ele compra 100 votos, mas ele espera dali o real, no máximo 30, é isso? É o seguinte, se ele tiver trabalho numa área, mesmo quem tem trabalho, se ele não fizer boca de urna, outro vai fazer, ele fica com medo. Se ele tem um trabalho numa área, vota 50, de cada 100 volta 50. Se ele não tem trabalho na área, de cada 100 só vota nele 10. É 10%. O candidato Copa do Mundo só chega com dinheiro numa área que não tem trabalho, de cada 100 que ele paga, só 10 vota nele. Esse é um quadro, a gente acompanha o resultado, a gente vê a montagem desse trabalho, porque a gente acompanha o processo eleitoral há muitos anos. Edith, tu que és um especialista nisso, então, cientista político especialista no processo eleitoral. E o debate sobre nós tivemos um plebiscito, né, que definiu aí a manutenção do presidencialismo, e depois desse plebiscito nós tivemos uma reforma política muito capenga, que eu acho que pela metade, em que nós não definimos muito bem como é que fica essa questão do distritão misto, e a sociedade brasileira está voando sobre isso. Depois de 2022, existe uma promessa do Congresso Nacional voltar a discutir isso. Qual seria o melhor sistema político hoje para a gente? Olha, eu acredito que seria o distrital misto. E o que é o distrital misto? Vou dizer porque eu não sou a favor do voto distrital. O voto distrital é aquele que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. O voto distrital, vou te dar um exemplo. Nós temos, embora imaginar que nós tenhamos 40 vagas para deputado federal, é 41 para deputado estadual, bora imaginar que seja 40. No Pará. Aí como é que você calcula? Quais são os votos do Pará? Nós temos no Pará 6 milhões de eleitores, divide por 40, né? Aí você vai ter uma média de quanto é que vai valer... o peso de cada região, é isso? Não, quanto vale cada assento parlamentar. Ah, tá. Então você tem... Se fosse 4 milhões dividido por 100, seria 40 mil cada... Bora usar esses 4 milhões. Certo. Digamos que nós tivéssemos 4 milhões de eleitores, dividido por 40 cadeiras, cada cadeira valeria 100 mil votos. Você teria que fazer o Pará... Tu terias que fazer no Pará 40 distritos de 100 mil votos. E como é que você divide esses distritos? Você confere, por exemplo. O Guamá tem 70 mil eleitores. Pega Canudos, tem mais 30, faz um distrito lá de 100 mil. Aí tu vai em Baião, só tem 50 mil... 30 mil eleitores. Por proximidade, então. Proximidade, que chama contiguidade. Baião tem 30 mil, digamos, eleitores. Mocajuba tem 30, 60, tu ia até completar 100, fazia mais um distrito. Então, o distrital, ele acaba privilegiando os grandes centros urbanos, né, que é onde tem a maior concentração
populacional, a demográfica, não é isso? Todos os eleitores iam estar dentro de um distrito. Para deputado federal, temos 17 deputados federais, teria que ter 17 distritos para deputado federal. Pois é, mas isso não beneficia as capitais e os centros urbanos? Não. Porque cada mandato, cada cadeira parlamentar tem o mesmo peso. Nós pegaríamos aqui no Pará, criaríamos 17 distritos, né? Cada distrito teria 220 mil. Entendi. 220 mil eleitores, se fosse para deputado federal. Feito esse distrito, aí sim, por que o distrital é complicado? Porque cada partido vai escrever os seus candidatos dentro de cada distrito. Digamos, o distrito de Belém, que tem 1 milhão de eleitores, digamos que desse 5 vagas de deputados federais. Cada partido ia escrever seu candidato em cada distrito. Entendi. E a eleição do deputado seria como a eleição de prefeito. Digamos que no distrito lá do Guamá, Terra Firme, Canudos, desse um lá, fosse eleito um deputado federal. Ia ter 20 partidos lançando candidato. O mais votado seria o eleito. E o distrital misto? Peraí, quero te dizer que nesse distrital puro que existe na Inglaterra e dos Estados Unidos, há a maior conexão do representante com o representado. O problema é que é corrida de cavalo, quem chegar em primeiro ganha, só os partidos ricos que têm muito dinheiro que ganham. Por isso que nos Estados Unidos tem 40 partidos, mas só conhece republicano e democrata. Porque só os ricos é que chegam. Os pobres vão ficando lá. Tem até partido comunista nos Estados Unidos. Mas ninguém é visto, né? Não, nem disputa. Nem se sabe, disputa, né? Mas não tem Na chance. cabeça das pessoas aqui só existe 2 partidos nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Então eu quero te dizer o seguinte. Em contraposição ao distrital, nós temos o Brasil, que é o proporcional. No voto proporcional é o seguinte: os partidos recebem as cadeiras parlamentares na proporção do seu voto. Então, o PT, da eleição para a Assembleia Legislativa, teve 10% dos votos, vai ter 10% das 40 cadeiras, das 41, vai ter direito a 4 cadeiras para o PT. Então, o voto proporcional ele foi feito para garantir a representação das minorias políticas. Então, os partidos recebem a cadeira parlamentar ou o assento parlamentar na proporção do seu voto. Certo. Aí dá uma superpulverização partidária, aqui no Brasil dá 35 partidos. O distrital misto é o modelo alemão. Nós temos 40 cadeiras para deputado estadual, que na verdade é 41, mas estou usando 40. 20 são eleitos no distrito, tá? Cada distrito vai eleger 20, e 20 é no voto proporcional. Você divide 20 cadeiras para os partidos disputarem no voto proporcional, e 20 cadeiras vão ser para os distritos. É meio Ou seja, mescla, né? Mescla. É um pouco da representação distrital e um pouco da representação proporcional. Edi, TV é uma coisa muito rápida. Nós temos pouco tempo, né, na TV, tudo muito acelerado. Mas antes de tu ir embora, tu trabalha com pesquisa, tu tens estudo de pesquisa, e a gente vê muita gente usando as redes sociais hoje para divulgar pesquisas, dizendo, olha, meu senador tá na frente, meu deputado federal está na frente, estadual. Isso vale, porque as pessoas também estão muito incrédulas com relação às pesquisas. Fala um pouco para a gente, nesses últimos minutos aqui que a gente tem, sobre as pesquisas eleitorais para o parlamento. Olha, em primeiro lugar, pesquisa vale para a eleição majoritária. Ou seja, Governador, presidente, governador, presidente, prefeito. Prefeito e senador. Senador também é majoritário. Vale. Certo. Para a eleição proporcional, as pesquisas não valem. Por quê? Porque a eleição proporcional ela é muito fragmentada. Para você ter uma ideia, por exemplo, vamos pensar no bairro de Guamá, que tem, digamos, 60, 70 mil eleitores. Para ter uma posição do Guamá, tu tinha que entrevistar pelo menos umas 5 mil pessoas lá. E ninguém faz isso, né? Para ter uma ideia dos 60 mil. Ao passo que em Belém, que é 1 milhão, basta tu entrevistar 600 que você tem uma posição de Belém. Então, uma pesquisa majoritária, você consegue oferir a posição de uma cidade inteira, de uma região das inteira. Estratificações, né? Porque você faz a amostragem de uma pesquisa majoritária, a partir dos perfis, você faz uma amostragem onde você cria o clone da cidade em 1000 entrevistas. A mesma proporção de homem e mulher. Mas isso não vale para os outros cargos, né? Não.
Na majoritária, você vê a mesma proporção de homem e mulher, mesma proporção das faixas etárias que o IBGE dá, de renda, escolaridade. Para proporcional, isso não é possível, porque você tem 1.000 candidatos para deputado estadual, 500 para deputado federal. Tem deputado que não aparece em nenhuma pesquisa e sai eleito. Porque para ele aparecer, a amostragem em Belém de 1 milhão teria que fazer pelo menos umas 200.000 entrevistas, para ter uma ideia. Então não vale. Resultado de pesquisa para deputado federal e estadual não vale. Mesmo que você induza, vou colocar 10 mais votados. Sim, você vai colocar 10. É uma manobra. Você vai enganar o candidato, porque não vai ser 10, ali vai ter 300, 400 competindo. Agora, eu posso dizer o seguinte, na pesquisa espontânea que você coloca para, digamos, você vai estar fazendo uma campanha, uma pesquisa para governador, e você pergunta na pergunta espontânea, quem você votaria para deputado federal? Nomes que são celebridades, nomes que têm grande popularidade, nomes que têm grande notoriedade, como um ex-prefeito, um ex-senador, tá certo? Um grande cantor, um grande radialista de conhecido público, ele é citado e você pode dizer, esse cara tem potencial de voto. Só isso que pode dizer. Não quer dizer que ele esteja eleito, né? Então, quero dizer para vocês que uma pesquisa espontânea para deputado federal e estadual indica quem tem notoriedade, porque não indica potencial de voto, porque ela é muito dispersa, né? E ela não dá para te ter uma ideia precisa ou aproximada. Serve para os candidatos pegar aquele número e jogar nas redes sociais para dizer que está eleito, para fazer propaganda. Só para isso que serve. Eu quero agradecer a tua participação aqui. Realmente é uma aula conversar contigo. Espero poder te ter aqui outras vezes, para que antes da eleição a gente retome essa análise. Mas eu quero fazer um ping-pong aqui bem rapidinho, nos últimos segundos que nós temos no programa. Eu quero que tu me diga aqui, os candidatos que podem, com mais chance, para presidente da República, na tua opinião hoje, quem são? Lula e Bolsonaro com tendência para o Lula. Para governo do Estado? Quem? Helder, quem é o Helder disparado? Senado? Acredito que a tendência é para o Beto. Com quem mais? Só ele? Eu acho que os três estão embolados. Qualquer um dos três pode chegar para disputar com o Helder. Nos últimos dias, para estar emparelhando com o Beto. Mas o Beto que lidera. É o Beto que lidera. Os federais e estaduais eu vou te perguntar porque isso é muito complexo, né? É isso. É isso aí. Estivemos aqui, a opinião, né, calibrada e ao mesmo tempo extremamente bem posicionada deste que é professor, cientista político e um homem muito experiente com os processos eleitorais, um estudioso acima de tudo, mas também um trabalhador do processo eleitoral, professor Edir Veiga. Nós ficamos por aqui nessa terça-feira, né? Esperamos que você tenha uma noite boa, uma semana, né, de realizações, com muita paz e sucesso para todos. Ficamos aqui com mais um programa de Hoje Plano na Rede, desejando a todos uma boa noite.